Doutora Ludmila, um prazer enorme estar aqui comigo nesse bate-papo sobre seu primeiro inventário extrajudicial. Doutora Ludmila, como você me conheceu, conheceu o cartório? Fala um pouquinho aí pra gente. Então, vamos lá. A gente viu a possibilidade, né? Eu conheço a Nelisa, porque a Nelisa é minha concunhada. Ela é casada com o irmão do meu marido. E um dia, numa conversa muito informal, eu falei, olha, Nelisa, meu avô faleceu. Como a gente não tem menor, né? São todos já maiores de idade e não tem contencioso, não tem nenhuma briga quanto ao único imóvel que restou da herança. Eu não sei por onde começar esse inventário, que seria extrajudicial, porque não necessita ir para o contencioso. E aí ela me abordou e falou assim, Lud, você pode fazer esse inventário via cartório. O meu cartório pode te ajudar a fazer esse inventário extrajudicial. E até então eu não conhecia, né, que poderia ser via cartório, que poderia ser dessa forma como foi feita. E aí a gente iniciou, né, conversou com a minha família, né, com o meu pai, os irmãos do meu pai, para a gente ver se todo mundo concordaria também com essa possibilidade de ser via cartório. E aí todo mundo concordou e a gente iniciou o processo. O que é super interessante é que são pessoas mais velhas, né? Envolveu o pai da doutora Ludmila, os tios, a avó, que nunca viveram essa experiência de um imóvel estar no norte do estado do Espírito Santo e esse atendimento todo, esse acolhimento todo pelo cartório de tabelionato de notas está localizado no sul do estado do Espírito Santo. Então foi Exato. uma novidade. Como foi, doutora Lud, como é que foi com a família falar sobre isso, convencê-los, porque eles são mais velhos, né? E há uma Sim, resistência muito grande das pessoas mais velhas. Como que foi essa conversa sua sim. com a família para convencê-los? Para ser bem sincera, né, como são meus tios e tal, eu expliquei de uma forma muito singela, né, do que seria esse inventário, quais seriam os caminhos para a gente finalizar com uma maior agilidade, uma maior rapidez. E como eu acho que a gente, sendo da família, também traz uma certa confiança, uma certa segurança, principalmente também pela Anelisa também, já está trabalhando há tanto tempo com isso também, é uma coisa que também traz. Então eu sentei com eles e falei, olha, tem essa opção para a gente fazer, é uma coisa que vai trazer mais facilidade, né? Até para vocês mesmo, para vocês não precisarem, né, ficar correndo atrás, né, de informações, sendo que já tinha uma advogada dentro de casa. Então eu conversei com meu pai e com minha tia, né, tanto que meu pai inventário, para a gente tomar frente e passar essas informações para os outros irmãos, que foi também super concordaram, porque era uma coisa mais ágil. Acho que todo mundo preza muito por menos burocracia e mais agilidade. E aí foi uma conversa muito franca, muito tranquila, assim, e eu também fiquei surpresa, porque a gente acha que a gente sabe de tudo um pouco, mas eu também nem sabia que poderia fazer um inventário extrajudicial, sendo que de um imóvel que se encontra em Biraçu, no cartório, que é no outro lado do estado, vamos dizer assim, né, em Borarama. Então, acho que foi, assim, também uma surpresa para mim dessa possibilidade. Muito legal. Então vamos lá. E vamos dividir aqui comigo as objeções, as crenças. Você acabou de dizer aí, né, uma objeção, como vamos efetivar, ter acesso a um cartório. Temos um imóvel em Ibiraçu, no norte do estado do Espírito Santo, e como vamos ter acesso a um cartório em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado do Espírito Santo? Você acabou de dividir essa objeção e eu mostrei de forma muito clara a competência, né, que era possível a gente fazer isso de forma digital. Fala um pouquinho, doutora Ludmila, como que foi essa experiência aí de seu primeiro inventário já ser digital? Para mim foi uma novidade, porque eu atualmente não moro aqui no Espírito Santo, né? Eu moro em Goiânia, e para mim seria muito difícil ficar vindo sempre aqui para poder ir a cartório, para poder ver essa parte burocrática. Então, essa foi também uma das objeções que eu falei assim, nossa, mas será que é possível fazer tudo digital, tudo via e-mail, né? Porque a nossa comunicação foi muito feita por e-mail, por WhatsApp, tudo muito bem documentado, tudo muito certinho. Essa foi uma das objeções. A outra objeção foi exatamente isso, porque a gente, na hora que a gente vai divulgar, a gente tem essa questão da competência, né? Do imóvel ser numa região, cartório ser em outra, tem alguma incompatibilidade quanto a isso? Então, foi uma coisa que a Anelisa me esclareceu, que eu também não sabia, então a gente vai aprendendo com isso. E, assim, essa objeção também de estar sempre ter alguém de prontidão. Eu fiquei falando assim, será que o digital, as pessoas vão me responder com mais facilidade?
E isso também foram todos os paradigmas que eu quebrei, porque todos foram muito bem atendidos. A equipe da doutora Nelisa sempre estava a posto, sempre respondendo as coisas por e-mail. Se eu tinha alguma dúvida muito pequena quanto a pagamento, respondia pelo WhatsApp. Mas eu acho que o mais importante é isso, assim, foi tudo muito bem documentado, tudo muito certeiro. Obviamente que a gente sabe que as pessoas não têm aquela obrigação de eu mandei agora e 1 minuto depois a pessoa responder, mas sempre fui respondida, sempre no mesmo horário, meus e-mails foram todos respondidos, as documentações, tudo isso. E também tinha a questão da objeção dessa questão dessa ata, né? Como que seria redigida, como que seria a minha participação. E foi uma participação muito conjunta, né? Porque eu acho que a gente foi uma via de mão dupla. Eu aprendi muito com a Anelisa, e eu acho que ela também aprendeu um pouco comigo, da gente fazer uma ata em conjunto, da questão da equipe, da questão de mandar a documentação, também sobre essa questão da segurança também, porque são dados de pessoas, né? São endereços, CPF, toda a documentação. Então, acho que também tem essa questão da segurança, que também foi uma quebra também, que foi muito seguro. Então, assim, são objeções que viraram tudo muito uma experiência muito, muito boa e muito válida. E é super interessante esse ponto dessa conferência da minuta da escritura de inventário em si. Doutora Ludmila, certa vez, eu fui questionada por um advogado falando assim: doutora Neilisa, eu não quero que você me mande essa minuta desse inventário 10.000 vezes, eu não quero receber, eu não quero saber de CPF errado, RG, tudo é competência sua. Primeira vez em 13 anos que eu ouvi esse apontamento e muito me assustou, porque na relação com você e com assim, eu nem sei contar, de ter esses 13 anos de tabelionato de notas, eu só tive este apontamento desse advogado que ele não ficou satisfeito em receber a minuta a cada apontamento que eles faziam. Como que funcionou com a doutora Ludmila? Isso é muito importante deixar claro, porque eu faço isso com todos os clientes. A gente elabora a minuta do inventário extrajudicial, envia para o advogado, para a advogada, ela faz a conferência do que é jurídico, se os valores da partilha estão corretos, se os bens estão corretamente qualificados, isso é muito importante, mas confirmação, conferência de RG e CPF, os advogados, advogadas sempre encaminham para os clientes, para eles conferirem. Porque, assim, o olhar da gente conferindo o nosso próprio RG, nosso próprio CPF, os dados do nosso casamento no documento é diferente, né? Da pessoa própria que vai conferir, de um terceiro conferindo e a própria pessoa conferindo. Então, a doutora Ludmila, de forma brilhante, assim como todos os advogados, com exceção desse especificamente, encaminhou essa minuta, eles fizeram blocos de apontamento, a gente atualizava, enviava novamente, ainda tinha alguma conferência a ser feita, a gente retificava e enviava novamente. E essa preocupação desse envio sucessivas vezes é para que o ato fique perfeito. Então, assim, é uma equipe, né? Nós do cartório, o corpo jurídico, né, que é o escritório, o advogado jovem advogado, a jovem advogada, e as partes, todos precisam participar para que esse ato saia perfeito. E agora a gente está aqui no mês de janeiro de 2023, a doutora Ludmila já recebeu o boleto do cartório de registro de imóveis, a escritura não teve nenhuma exigência, justamente por isso, porque há a participação de todos. E, às vezes, pode ocorrer do advogado, da advogada ficar com receoso de falar, olha isso aqui, será isso? Gente, estejam abertos. Nós do cartório, nós dos tabelionatos brasileiros estamos... Quanto mais apontamentos vocês fizerem, melhor para a gente. A vírgula fora do lugar é muito importante para que a gente deixe esse texto perfeito. E como são blocos, né, doutora Ludmila, aqui do lado de cá do balcão, são muitos atos sendo produzidos, no escritório de vocês também são muitos atos sendo produzidos, né, muitas petições, muitos requerimentos para extrajudiciais, mas é muito importante esse combo de pessoas, essa equipe do bem, cartório, corpo jurídico e partes, conferindo a minuta para que fique tudo certinho no final. Então, a doutora Ludmila fez essa parte muito eficientemente. Pode falar. Eu acho que essa convergência foi muito importante, porque foi exatamente isso que você falou. A gente ficava a todo momento colocando informações. E ali eram informações do quê? RG, CPF, endereço de herdeiro mais cônjuge, telefone, e-mail e tudo mais.
E aí eu sentei com a Nelisa, eu falei, Nelisa, eu mostrei alguns dados para o meu pai que deles estão incorretos. Então, o que eu acho ideal é a gente mandar a ata para cada um deles e cada um corrigir o seu. Porque como é muita documentação que vem para a gente poder colocar, às vezes realmente não é falta de atenção, é porque é muito dado. Às vezes você está pensando num número do anterior e digitando errado, colocando errado. E aí ela falou: não, eu acho super válido você mandar para eles lerem, apontar o que está vendo de erro, e teve alguns erros mesmo de endereço, que tipo, a pessoa já tinha mudado e mandou um outro endereço, né? Então, assim, coisas para ficar certo, porque a gente sabe que se tiver um número errado, alguma coisa errada, isso complica também na hora, né? Ali na ata do inventário. Então, foi uma convergência que deu super certo, que ela concordou. Ela falou: não, eu acho ótimo cada parte corrigir seus dados, porque também querendo ou não, facilita um pouco do nosso trabalho, porque geralmente, quando sai coisas erradas, a gente acaba sendo os culpados da relação, sendo que a gente tenta fazer da forma mais perfeita possível. E eu imagino que o fluxo no cartório da doutora Nelisa seja grande. São vários atos que vão se juntando ali, e querendo ou não, a gente sabe que, como são muitos dados de várias pessoas diferentes, de vários processos que estão sendo passados ali, pode ter um erro, né? Não tem como não ter um errinho, às vezes, de numeração final daquilo dali. Então, eu acho que foi uma coisa muito interessante que acabou que no final, realmente, a gente não conseguiu mais identificar erro, porque cada um fez a sua correção de dados. Antigamente, eu ouvia, né, quando eu era criança, que as pessoas chegavam no cartório e só assinavam. Nem liam, nem sabiam o que estavam ali, o que continha no texto. Então, acho que eu fiquei com isso na cabeça, que era uma coisa cultural, era do Brasil, né? Não era algo especificamente dos cartórios. As pessoas, elas, a vida inteira assinam coisas sem conferir. Então, eu adotei como mecanismo de trabalho administrativo do cartório esse envio 2, 3 vezes da minuta pronta antes da gente assinar, para todos darem ok no texto, é isso mesmo, ficou tudo certinho, é super importante para que fique redondo, né? E esse documento chegue no registro de imóveis apto a ser registrado certinho. Exatamente. Eu acho que a nossa maior preocupação é a responsabilidade, porque às vezes, né, obviamente vai para um cartório, a pessoa não corrige, às vezes coloca um valor do imóvel errado, um dado errado, botando como se fosse outra pessoa, às vezes tem um homônimo, e aí acha que aquela pessoa é herdeira. Isso traz uma complicação muito grande, e é uma responsabilidade nossa, porque a gente está fazendo trabalho. Os herdeiros em si não tem essa responsabilidade, a responsabilidade é nossa, mas é muito bom a gente chamá-los para participar do ato, porque acaba que fica uma coisa mais que você falou, mais redonda, mais certa, mais que não tenha não traga nenhum problema futuro para a gente, né? E trazer as partes para participar dessa construção dá até a importância que cabe a elas, né? Afinal, elas te contrataram, os honorários foram direcionados a você. Então, quando você, como advogada, traz as partes e fale, olha, confira seus próprios dados, veja se está tudo certinho, os coloca num pé que eles talvez não estejam acostumados. E outra, Exatamente. um inventário judicial ou extrajudicial já é um ato sensível. Então, você dá importância a essas pessoas. O documento já é um documento muito sensível. As pessoas são só 2 meses entre a data do falecimento e o prazo do protocolo, né, do inventário. Então, as pessoas elas nem se recuperaram e já tem que tratar desse assunto. Então, quando você traz, olha, vamos participar disso aqui, dessa construção desse texto, eu acredito que elas se sentem acolhidas, né, nesse momento tão sensível. Inseridas no processo total, né? Porque, querendo ou não, tem muita coisa que acontece aí, não digo nem só do extrajudicial, até do judicial, que a pessoa ela não sabe nem o que está acontecendo no processo dela, em que pé está. Então, eu acho que era uma coisa também que a gente tinha muito em conjunto, de estar sempre informado. Olha, a gente está elaborando minuta. Olha, a gente está recolhendo, né, esperando o avaliador ir lá fazer a avaliação do imóvel para a gente poder pagar o imposto. Então, a gente sempre informando ao inventariante que estava à frente, né? E aí, no caso, ele passava para as demais partes também, porque no dia a dia também dá para a gente informar cada um. Então, o inventariante ele tem esse papel de passar a informação do que está acontecendo. Então, foi muito importante isso, porque a gente conseguia informar cada passo a passo que estava até acontecendo até o final. Como é que foi né, esse caminhar de informações? Você recebeu as informações corretas? Como é que foi? Me conta um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que foi uma comunicação muito boa, muito simples, muito leve. Né? Como eu falei anteriormente, a gente se comunicava muito por e-mail,
para deixar tudo muito documentado, né, para caso alguém quisesse questionar, fazer um questionamento. Também tem os registros via WhatsApp, que a gente trocava sobre essas questões, né, do que estava acontecendo no processo, sobre o avaliador, vai lá quando? Será que ele, né, quando que é a disponibilidade dele? Porque também tinha que estar o meu pai, que era o inventariante da questão. Então, para mim, foi um processo muito leve, porque eu acho que hoje em dia a gente vive uma era muito da facilidade, do tecnológico. E a justiça, né, a justiça em si, ela demorou muito para vir para essa era tecnológica, né? Acho que a pandemia quebrou muito esse paradigma. E eu acho que isso foi um facilitador, porque eu não precisava sair de casa, então sempre tinha alguém do cartório me respondendo: olha, você tem que mandar isso aqui, você tem que enviar isso aqui não está correto, isso aqui tem que fazer uma correção. Então, acho que foi um caminho muito mais leve, que a gente não teve tanto dispêndio de tempo mesmo, de ficar tendo esse deslocamento, de ir a cartório e tirar essas dúvidas. Então, tinha sempre alguém de prontidão para responder, e eu acho que isso facilita muito hoje a nossa vida. O que você, como advogada, que fez esse primeiro inventário extrajudicial de sucesso, vê qual o recado? Eu acho que a melhor pergunta é essa. Qual o recado, que mensagem você passa para a jovem advocacia, até para o advogado mais antigo, porque a jovem advocacia ela já ouve, apesar de não ter na faculdade a matéria, direito notarial e registral, ou o direito extrajudicial, não tem na faculdade, apesar de não ter, ela já ouve, né, um pouquinho isso. Então, essa é a jovem advocacia, mas também tem os antigos, que nós somos educados a litigar, né? A faculdade nos ensina a entrar com ação na justiça, Nossa mente é feita para isso. Que mensagem você passa para esse jovem advogado que nunca viveu uma experiência de inventário, de atuação extrajudicial, em especial para o inventário extrajudicial, e para aquele advogado mais antigo que também não viveu? Que mensagem você passa? Então, eu passo assim que foi uma das melhores coisas que eu já fiz, principalmente por essa questão que eu falei, sobre essa questão de deslocamento. E a gente, como advogado, a gente tem aquela mera ilusão que a gente sabe de tudo. E eu aprendi muita coisa com a doutora Anelisa, que eu não sabia. Que ela foi me guiando por caminhos, e aí eu fui me atualizando, eu fui estudando, fui vendo as possibilidades. Então, a gente tem que estar aberto, principalmente no mundo que a gente vive hoje, que é muito tecnológico, é tudo muito virtual, é tudo muito rápido, né? E a justiça ela está se atualizando agora para ser cada vez mais digital, né? E isso, querendo ou não, é uma experiência muito valiosa, por quê? Porque às vezes tivesse ido para um contencioso, a gente perde mais tempo, que a gente sabe que a justiça demora, a gente gasta mais, porque né, vai aparecendo tanta coisa para pagar no contencioso, né, que a gente sabe que se fosse de outra forma, tivesse mais bens, talvez teria que fazer um arrolamento judicial, mas sendo que não tinha briga, então para que ir para o judicial se eu posso fazer extrajudicial? Então, acho que a gente, como jovem, a gente tem que procurar se atualizar, ouvir as pessoas, né? Porque realmente foi meu primeiro, eu nem sabia dessa possibilidade de o imóvel ser numa região e o cartório ser em outra. Então, assim, a gente tem que se abrir para ouvir outras pessoas de outras áreas, como você, que é uma cartorária, que a gente foi trocando ideia numa conversa muito informal, você falou, não, tem essa possibilidade, vamos estudar, vamos ver? Então, acho que está sempre aberto a escutar as outras áreas também, né? Sim. Agora, me fala o seguinte, o seu primeiro inventário extrajudicial foi um inventário dentro da sua família. Eu queria que você, porque a gente, quando pensa em atuação no extrajudicial, a gente acabou de sair da faculdade, um jovem advogado, acabou de sair da faculdade, acabou de pegar a carteira da OAB na mão. Me fala um pouquinho sobre isso, porque essa questão as pessoas falecem, né? Falecem o tempo inteiro, em todo lugar, na nossa rua, pensando no interior do estado, no nosso condomínio, enfim, nossos amigos. Então, assim, oportunidade de trabalho tem. É isso que eu queria chegar nesse ponto. Tem trabalho para quem quer trabalho. Fala um pouquinho sobre isso, porque seu primeiro inventário foi de algo né, dentro da sua família. Como que é, assim, como é que foi essa oportunidade de trabalho, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, assim, num primeiro momento, quando eu cheguei a comentar com algumas pessoas que eu ia fazer um inventário, a pessoa falou, nossa, é sério? Furada, dá um trabalho, né? Não sei não se é coisa boa, é muito trabalho para pouco dinheiro. E aí eu levei numa boa, eu falei assim, não, poxa, eu sou advogada da família,
Às vezes, sua família vai para um advogado que cobra muito mais para fazer. Realmente, não é um trabalho assim que todo mundo quer. Assim, muito advogado até que eu conheço que não faz inventário, por ser mais, não é dificultoso a palavra, por dar mais trabalho mesmo, porque essa questão de bens e tal, meu avô não tinha, né? Meu avô só tinha um imóvel, mas eu digo assim, às vezes é tantos bens também que dá trabalho de você ter que colocar tudo numa ata, tudo regularizar. Às vezes tem algum herdeiro que na hora que vê não quer mais extrajudicial, quer brigar por aquilo que não tem direito. Então, assim, para mim foi uma experiência muito enriquecedora. Deu trabalho? Deu, principalmente para mim, assim, que sou advogada, mas hoje atualmente eu também faço medicina, então era à noite que eu sentava para estudar, para ver se estava tudo certo, ver documentação. Falar que não deu trabalho, mas assim, a minha remuneração foi muito boa, eu consegui ter uma relação muito boa com os meus tios, né, que eram os herdeiros, com a minha avó, então foi uma coisa que facilitou. Eu também, né, não fui uma pessoa assim que quis explorar minha família, eu cobrei realmente aquilo que era necessário para o meu trabalho também, porque eu acho que a gente também tem muito essa coisa assim, ah, porque é da família, a gente tem que fazer gratuitamente. Não, gente, o nosso trabalho tem valor como qualquer para outro, tanto para a pessoa da rua quanto para a pessoa de casa. Eu penso assim, né? Eu preciso, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa do dinheiro, mas eu acho que teve essa facilidade de, tipo assim, da comunicação mesmo, né? E olha isso, colocar muito pratos limpos, como eu conversava muito com meu pai, mais, né, por ser inventariante, ele sempre passou as informações certas. Então, assim, para mim foi uma experiência muito boa. Deu trabalho? Deu, mas foi muito gratificante. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Eu sou Ludmila Rosalém, advogada, e venho aqui contar para vocês que eu fiz o meu primeiro inventário extrajudicial e faturei R$ 18.000. Era algo que eu não via na minha carreira profissional e que a doutora Anelisa me abriu essa porta diante de uma conversa informal. Não vou falar que foi fácil, porque nada é fácil, mas foi muito gratificante para mim, foi muito mais facilitador, foi muito menos burocrático, né? E eu faturei esses honorários sem precisar sair de casa, fazendo uma comunicação toda virtual, toda via telefone, via e-mail, e assim, para você que é jovem advogado, eu acho que vale a pena muito investir nisso. E a gente tem que se abrir, né? Eu acho que às vezes as pessoas colocam muito empecilho na gente, ah, inventário é muito chato de fazer. Gente, mas a gente precisa trabalhar. Então, eu acho que foi uma porta que me abriu e que eu gostei muito. E eu agradeço muito a doutora Anelisa, porque ela me abriu essa porta e eu estou muito realizada.